Olá, que bom ter você aqui de novo. Estamos aqui em nossa penúltima aula. Já estou ficando com saudades do nosso curso. Depois de estudarmos o habeas corpus, o habeas data, hoje estudaremos o terceiro remédio constitucional, que é o mandado de segurança. O mandado de segurança é uma ação constitucional de natureza civil, qualquer que seja o ato impugnado. Seja ele administrativo, seja ele jurisdicional, criminal, eleitoral, trabalhista. Está no ordenamento jurídico desde a Constituição Federal de 1934, no artigo 113, inciso 33. Na Constituição de 1937, não houve previsão. Podemos entender isso por causa daquele período de comprometimento da democracia. Na Constituição Federal de 46, foi previsto no artigo 141, parágrafo 24. Em 1967, estava no artigo 150, parágrafo 21. Em 1969, na Constituição de 69, da Emenda Constitucional, estava no artigo 153, parágrafo 21. Finalmente, na Constituição Federal de 88, está no rol dos direitos e garantias individuais e coletivos do artigo 5º e está localizado no inciso 49. E regulamentado por uma lei, que é a Lei 12.016, de 2009. No artigo 5º, no inciso 49, está previsto nos seguintes termos: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Atenção, essa é a situação que cabe mandado de segurança. Esse é o requisito básico. E que esse direito líquido e certo não seja amparado por habeas corpus ou por habeas data. Então aqui você faz por exclusão, ou seja, se não couber um desses remédios constitucionais, se não disser respeito a direito de ir e vir, que é protegido pelo habeas corpus, e nem em relação a documentos, que é protegido pelo habeas data, então cabe mandado de segurança. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, veja aqui que a situação, o requisito aqui é parecido lá com o habeas corpus e o habeas data. Tem que ser um agente público ou no exercício do poder público. Esse texto normativo foi reproduzido no artigo 1º da Lei 2016 de 2009. Portanto, aqui já temos os requisitos do mandado de segurança, ou seja, o direito líquido e certo e o abuso de poder. Se cair em uma prova, você já sabe. Vamos entender, então, do que se trata. Então, o que vem a ser direito líquido e certo? É uma questão de interpretação doutrinária aqui. Então, é aquele que pode ser demonstrado, de plano imediato, de prova pré-constituída, ou seja, você não tem que provar. Então, por exemplo, você não tem uma prova testemunhal, você não tem que colocar um processo para provar o seu direito, você já tem ele líquido e certo, ou por uma sentença, ou por um documento, sem a necessidade de dilação probatória. Um exemplo, direito de aposentadoria. Tem um julgado sobre um assunto no mandado de segurança número 30.557 do Distrito Federal, cuja relatora é a ministra Rosa Weber. Pesquise no portal de jurisprudência do STF o inteiro teor desse acordo. Se trata de uma pessoa que tinha já o direito de aposentadoria, estava tudo documentado e o órgão público no qual ela trabalhava não queria aposentá-la. Então é direito líquido e certo, já cumpriu, já está ok, é só aposentar a pessoa. Quanto ao abuso de poder, pode ser por conta de uma instituição pública na administração direta ou indireta, seja por autorização, concessão ou permissão. Então, aqui cabe empresas estatais, cabe consórcios públicos, ou seja, administração pública direta, concessionária, permissionária, cabe universidade,
cabe todas as instâncias que representam o governo, escolas também, escolas também particulares, todas. O ato pode ser vinculado ou discricionário. Essa é a regra do artigo 1º, parágrafo 1º. Essa é a regra do artigo 1º, parágrafo 1º e artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 2016 de 2009. Quanto ao tempo, gente, o mandado de segurança pode ser preventivo ou repressivo, assim como o habeas corpus, que nós já vimos também. Aqui cabe uma observação importante. O mandado de segurança repressivo tem o prazo decadencial estabelecido no artigo 23 da Lei 2016, que é de 120 dias contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. Então, olha só, se você tem ciência de uma situação que envolve direito líquido e certo, quando você tomar ciência dessa situação, você tem 120 dias para propor o mandado de segurança. Passou esse prazo, você perde o direito de propor o mandado de segurança. Quanto à legitimidade ativa, pode ser pessoa física, aqui cabe brasileira ou não. Mandado de segurança não está para cidadão, mas sim para pessoa. A lei não fala para o cidadão. Se fosse para o cidadão, teria que comprovar título eleitoral, documento de cidadania. Mas quando é pessoa, basta a carteira de identidade. Então fique atento. Algumas questões dizem respeito a cidadãos no direito e outras dizem respeito a pessoas. Os remédios constitucionais geralmente dizem respeito a pessoas. Uma outra legitimidade ativa é pessoa jurídica, que pode ser pública ou privada. Ambas podem propor mandado de segurança. Órgãos públicos despersonalizados, mas com capacidade processual, como as mesas das casas legislativas. Mas atenção, isso é uma questão técnica importante. As casas legislativas podem propor somente para proteger suas prerrogativas constitucionais e não para defender interesses individuais dos seus membros. A universalidade de bens também, como espólio, condomínio, dentre outros, também tem legitimidade ativa para propor mandado de segurança. O quinto é Ministério Público, pela sua função jurisdicional, prevista lá no artigo 127 da Constituição Federal de 88. Uma questão importante quanto à diferenciação do mandado de segurança individual e coletivo. A Lei 2016, no artigo 1º, parágrafo 3º, e no artigo 21, admite o mandado de segurança coletivo para os seguintes legitimados. E aí vem, olha só. Primeiro legitimado, partido político com representação no Congresso Nacional. Ou seja, o partido político tem que ter um afiliado com mandato atual. Ele tem que ter uma eleição atual. E aí, esse partido político pode, na defesa dos seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou a finalidade partidária. Então, por exemplo, um deputado federal ou um vereador, ele está sendo impedido de exercer o seu mandato por pressão dos demais colegas. Está sendo impedido de votar, por exemplo, e aí cabe mandado de segurança. Mas esse interesse legítimo tem que estar vinculado às suas funções mandatárias, como o exemplo que eu dei. Então você não cabe aqui um mandado de segurança para casos em que um vereador está com um problema com o filho na escola. Aí não é, tem que ser privativo da sua função e não do seu interesse privado. Ficou claro isso? Isso é muito importante e isso é cobrado em bancos e a pessoa às vezes fica dúvida. Eles colocam uma historinha de um deputado ou de um vereador que está com problema com o filho na escola ou que teve seu nome colocado no SPC e assim por diante. Aí não é uma prerrogativa de função. Aí ele pode entrar como pessoa física comum. Não cabe uma prerrogativa de função aqui. Outra legitimidade
legitimada é a organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento. E aí tem a regrinha, tem que estar há pelo menos 1 ano funcionando. E tem que ser em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade daquelas pessoas que estão afiliadas a esse sindicato, ou parte deles, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades. Significa, gente, que cada sindicato, cada entidade de classe pode propor mandado de segurança para defender interesses daquela classe. Então, por exemplo, se for sindicato das empregadas domésticas, para mandado de segurança em relação a questões ligadas às empregadas domésticas. Elas não podem confundir o que está nos seus estatutos com as suas vontades particulares. Então, por exemplo, você tem lá, Sindicato dos Médicos, vai defender interesse dos médicos, mesmo que os médicos se solidarizem, por exemplo, com situações envolvendo outras pessoas que não sejam médicas. Então, por exemplo, se um médico estiver preocupado com a situação dos trabalhadores metalúrgicos, por exemplo, que seja um caso de mandado de segurança em relação a uma determinada situação que o poder público está negando um direito líquido e certo a eles, ao sindicato a um metalúrgico. Mesmo o médico se solidarizando com a situação, o sindicato dele não pode fazer nada por essa outra classe, porque cada classe vai defender os interesses do seu sindicato. Então, cada sindicato ele tem um estatuto que diz exatamente quais são os interesses e quais são as pessoas que eles protegem, quais são as classes que eles protegem. Então, você não pode ter um sindicato entrando com mandado de segurança para defender um outro público-alvo. É isso que quer dizer. Ele tem que estar há mais de 1 ano em funcionamento. Vamos falar sobre a competência para o julgamento do mandado de segurança. As regras, gente, estão estabelecidas na Constituição Federal. É competência regulada pela origem da autoridade coatora, que emitiu o ato coator. É parecido a regra, gente, o modus operandi é o mesmo dos demais remédios constitucionais que nós já vimos. Então começa pelo STF. Vamos lá então, a competência do STF, quando forem coatores os atos vindos do Presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF. Essa regra está lá no artigo 102, inciso 1º, letra D. Aqui você vai ficar craque. Então, você observando, o raciocínio é muito parecido. Só muda o nome do remédio constitucional. Então, se não é do Supremo Tribunal Federal, cai para o STJ, que é quando os atos vierem de ministros de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ou do próprio STJ. A regra está lá no artigo 105, inciso 1, letra B. Para baixo, vai para o Tribunal Regional Federal, TRF, quando o ato for de juiz federal ou do próprio Tribunal Regional Federal. A regra aí está no artigo 108, inciso 1, letrinha C. Caso não se enquadre em nenhuma dessas instâncias, residualmente sobram os juízes federais competentes para julgar os atos de autoridade federal, que a regra está no artigo 109, inciso 8º da Constituição Federal. Os atos das demais autoridades em nível estadual e municipal, a competência para o julgamento está no âmbito das próprias constituições dos estados. Aí, seguindo, gente, o princípio da simetria, a Constituição Federal estabelece as regras gerais, a Constituição Estadual vai estabelecer as regras que dizem respeito às suas organizações judiciárias. E aí você tem, por simetria, o que a Constituição Federal faz, a Constituição Estadual vai ter que ter a regra de reprodução obrigatória. E aí você tem que observar como é que os tribunais de justiça regulamentaram as questões de mandado
de segurança no âmbito dos seus estados. Encerrando aqui o nosso estudo, né, vamos falar sobre o procedimento do mandado de segurança. Então, primeiro, tudo tem início, como não poderia deixar de ser, né, com a petição inicial. A petição inicial, aí você muda a lei, cada remédio constitucional tem sua petição inicial, você tem que ficar atento às regras de cada lei que regulamenta o assunto. No caso aqui do mandado de segurança, em relação à petição inicial, está lá no artigo 6º da Lei 12.016, de 2009. Ela é a peça que abre caminho para as etapas seguintes, né? Então, a petição inicial ela deve indicar a autoridade coatora, bem como a instituição a que essa autoridade está vinculada. Primeira regra. A petição inicial também tem que atender aos requisitos lá do Código de Processo Civil, que estão nos artigos 319 até 321. E aí o juiz, quando ele recebe a petição inicial, caso haja pedido de liminar, que pode ser previsto, né, que está previsto lá no artigo 7º e 9º da Lei 2016. Então, se tem pedido de liminar, o juiz poderá conceder essa liminar e avisar a autoridade sobre a suspensão do ato objeto do pedido. Então, essa decisão é fundada em dois requisitos. No fumus boni iuris, que é a fumaça do bom direito, e no periculo in mora, no perigo da demora. Como você pode perceber, o mandado de segurança é um coringa, que pode servir para muitos casos. Então, quando você tem lá, olha só, então você está pedindo uma documentação que você tem, né, você tem um processo de aposentadoria, você tem o direito líquido de certa aposentadoria, a documentação você já conseguiu toda, você só precisa entrar e a autoridade não está conseguindo, e você não está conseguindo, a autoridade pública não está dando andamento ao seu processo, você entra pedindo uma liminar para que a sua aposentadoria, por exemplo, seja concedida uma liminar para que você tenha já o recebimento por se tratar de direito líquido e certo. E aí, o processo, a decisão do juiz vai mandar que se dê o pagamento antecipado a você por liminar e o processo vai continuar. Então, é nesse sentido. Então, às vezes você tem, por exemplo, várias situações que você precisa, já tem o direito líquido e certo, e a autoridade não está te dando esse direito. Então, o juiz vai dar uma liminar, ou seja, vai adiantar, é como se fosse um adiantamento. E aí, depois, ele passa para o julgamento do mérito. Mas, então, por isso, o juiz tem que ter uma fumaça do bom direito, ou seja, algum indício que aquele seu documento, ele é líquido e certo mesmo, que o juiz não vai te dar uma liminar equivocada. Então vamos ver como esse assunto, mandado de segurança, ele é cobrado em banca de concurso. Aqui eu peguei um exame de ordem, uma questão de exame de ordem. Nos termos da Constituição Federal, assinale a alternativa que apresenta competências do Superior Tribunal de Justiça. E aí vem, primeiro, processar e julgar originariamente os mandados de segurança contra atos de comandante da Marinha. Julgar, letra B, julgar as ações contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Julgar e processar originariamente litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, os Estados, o Distrito Federal ou os seus territórios. Julgar, mediante recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Aqui, gente, a resposta correta é a alternativa A. Essa é uma típica questão de reprodução literal do artigo da Constituição Federal. Não há aqui necessariamente a interpretação doutrinária ou jurisprudencial. Você só precisa saber e lembrar lá da regrinha do artigo 105, inciso 1, letra B da Constituição Federal.
E aí nós temos que cabe, né, ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente os mandatários de segurança, né, contra comandante da Marinha. Então basta lembrar, não é uma questão de interpretação. Aqui você precisa de um pouquinho de memória. E como nós vimos, as regras estão lá no artigo 102, 105 e 108. Você só tem que lembrar a escala de julgamento. Então, começando pelo STF, lembrar disso, julgamento do STJ, dos tribunais, lembrar que a Constituição dos estados também tem regras e assim por diante. Dessa forma, você vai conseguir responder as questões sem muitas dificuldades. É isso. Espero que tenha gostado dessa nossa penúltima aula. Na próxima será o nosso último encontro do curso e estudaremos o mandado de injunção. Até mais. Comente aí sua dúvida.